Todos. Hoje começaremos a apresentação da semana 2 do PET 3. Vamos falar sobre os modelos atômicos. Vamos abrir aqui, então. Vamos falar sobre os modelos atômicos, né? Na verdade, existem vários modelos. A gente já começou a estudar a respeito deles. Falamos do modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar ou da bola de gude, né? Assim. E vamos conhecer agora o modelo atômico de Thomson. É importante lembrar que cada modelo ele vai surgindo para melhorar o modelo anterior. Geralmente esse modelo ou ele corrige ou ele anula o modelo anterior, através das descobertas e das pesquisas que os cientistas fizeram. Esse modelo de Thomson, por exemplo, vocês vão ver a seguir aqui, que ele teve contribuição de várias pessoas para que ele pudesse ser criado, certo? O modelo de Thomson, ele é chamado de modelo do pudim de passas ou do pudim de ameixas. Em instantes eu vou explicar para vocês por que ele se chama modelo do pudim de passas, tá? Na verdade, quando esse modelo foi criado, foi principalmente porque os cientistas da época, eles questionavam essa continuidade da matéria, né, do átomo. Eles achavam que a matéria que o átomo, ele podia ser dividido em partes ainda menores. E essas partes ainda menores que o átomo foram chamadas de partículas subatômicas. Aí, através de uma aparelhagem chamada tubo de raios catódicos, Thomson conseguiu demonstrar que o átomo ele não é indivisível, certo? Ou seja, que ele pode ser fracionado em partes menores. Esse tubo de raios catódicos ele vai ter o mesmo princípio de funcionamento de uma lâmpada fluorescente. Essas lâmpadas compridas que a gente vê na escola, que a gente vê em lugares maiores e mesmo na casa da gente, não é isso? E também naqueles modelos antigos de televisão que tinha aquele tubo atrás, aquelas famosas televisões de tubo. Elas também funcionam através dos tubos de raios catódicos. Então, como funciona esse tubo? Aí aqui no modelinho de Thomson, olha só, os tubos de raios catódicos são tubos de vidro, né? E em cada extremidade, a gente vai ter alguns metais que são chamados de eletrodos e estão ligados a uma bateria. Esses eletrodos, eles têm uma carga negativa e na outra extremidade vai ter um eletrodo de carga positiva. Aquele de carga negativa é chamado de cátodo, daí o nome tubo de raios catódicos. E o de carga positiva é chamado de ânodo, que a gente vai depois, também vai aparecer aqui. Quando o gás aqui está nesse tubo a baixa pressão, ele vai emitir uma luminosidade. Lembrando, gente, que não importa o tipo de gás que eu vou ter aqui dentro. Qualquer gás que você colocar aqui, ele vai emitir uma certa luminosidade, tá? Mas se você reduzir 100.000 vezes a pressão desse gás aqui, o que vai acontecer? Vai desaparecer a luminosidade e vai aparecer apenas uma mancha luminosa atrás do polo positivo aqui, ó, atrás daqui. Aí essa luminosidade é chamada de raio catódico. Mas por que de raio catódico se ela aparece atrás do polo positivo? Isso acontece porque quando você aproxima um ímã perto desse feixe, ele vai causar sua deflexão. O que seria essa deflexão? É o seu desvio. Então, ele vai desviar, né, do cátodo em direção ao ânodo, te permitindo conhecer a sua carga elétrica. Então, o que seria esse raio catódico? É um feixe luminoso, uma mancha luminosa que se forma na parede oposta ao cátodo. Como está oposta ao cátodo, é chamado tubo de raios catódicos. E o que a gente viu aqui anteriormente? Que lá no cátodo a carga é o quê?
negativa, certo? Então, a partir daí, o que a gente viu? Então, se a carga é negativa, possivelmente lá no átomo existiriam partículas de carga negativa. Então, a partir disso aí, Thomson criou o seu modelo, que é esse aqui, ó, que é o modelo do pudim de passas. Então, o que Thomson falou? O átomo continuou esférico, né? Mas ele era maciço, ainda era maciço, constituído por um fluido, que pode ser uma gelatina, tipo uma coisa gelatinosa, com carga positiva. Então, esses aqui estariam as cargas positivas nesse fluido. E dentro desse fluido, dispersos nesse fluido, a gente teria partículas de carga negativa. E segundo Thomson, tanto a mesma quantidade que eu tiver de cargas negativas, eu também teria de cargas positivas. Então, logo, o meu átomo ele seria eletricamente neutro. Você se lembra que quando Dalton falou, ele disse que o átomo seria positivo. Thomson, a partir da descoberta dos elétrons que a gente colocou aqui, ele já falou que o átomo seria eletricamente neutro, porque as cargas negativas neutralizariam as cargas positivas, certo? E aí, ainda seguindo todo esse processo, surgiu o próton. Então, vocês viram lá que o elétron saiu lá, né, daquela ideia de Thomson. Em 1886, um alemão chamado Eugen Goldstein, ele usou uma aparelhagem semelhante à de Thomson. Tá vendo que é o mesmo modelo? E aí, quando ele analisou sua aparelhagem, ele percebeu que surgiu um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons. Então, vocês lembram que o outro era no sentido oposto aos prótons? Falava que era partículas de carga negativa? Então, agora vai ser partículas de carga positiva. Então, aí, quando foi em 1904, Rutherford, que vai depois criar um modelo mais adiante, ele usando o gás hidrogênio para poder criar o seu experimento, ele percebeu que existiam partículas com carga positiva ainda menores, e ele chamou essas partículas de prótons. E aí, só que na verdade, as partículas de carga positiva, elas são muito maiores, na verdade 1836 vezes maior do que as cargas negativas, do que a carga do elétron. Então, vamos lembrar aqui, lá em Thomson, o que ele falou? Que tinha os raios catódicos. Raios catódicos tinham carga positiva. Aí, usando uma aparelhagem semelhante à de Thomson, Goldstein descobriu os raios anódicos, né? Que eram os raios de carga positiva. E aí, a partir do uso desse experimento de Goldstein, Rutherford só substituiu o gás e descobriu que essas partículas de carga positiva eram os prótons, que é cerca de 1836 vezes maior do que os elétrons. Então, a partir daí, através dos experimentos de Goldstein, de Thomson e de Rutherford, surgiram os chamados de raios canais. Esses raios canais são formados por partículas de carga, ou raios anódicos, como eu falei, né? Esses raios canais, eles são formados por partículas positivas chamadas de prótons. Então, a partir dos prótons e dos elétrons, surgiu a ideia do átomo. Então, até o modelo de Thomson, existia, na verdade, duas partículas nas quais o átomo se subdividia, que eram os prótons e os elétrons. Então, a partir do modelo de Thomson, deixou de existir a ideia de que o átomo ele seria indivisível. Aí, um outro cientista, até para vocês entenderem direitinho o que eu estava falando, isso foi até um pouco antes, em 1878, ele construiu um aparelho para estudar, tá faltando um aqui, para estudar os raios catódicos. Então, o que ele concluiu a partir dos experimentos dele? Vamos lembrar, polo negativo,
polo positivo. Então, o que acontecia? Eles eram perpendiculares ao cátodo, não é isso? E seriam retilíneos, certo? Que mais? Esses raios catódicos, eles teriam massa. Aquele passando por aqui, peraí que vai passar agora. Aí, ó, teriam massa. E esses raios catódicos, eles teriam carga negativa. Como que ele observou que ele tinha carga negativa? Porque quando colocava um ímã, por exemplo, aqueles ímãs que têm polos positivos e negativos, o raio catódico ele se desviava em direção ao polo positivo. Se ele desviava em direção ao polo positivo, é porque ele tinha carga negativa. Então, na verdade, todo o trabalho de Crookes é que serviu para explicar os estudos de Thomson e de Goldstein lá atrás. Então, como é que foi a história das partículas subatômicas? Então, tá aqui, ó. Nós teríamos os raios canais, que são os raios de carga positiva, que a gente chama de prótons, certo? E a gente teria os raios catódicos, que são os raios de carga negativa, que a gente chamava de elétrons. Então, os raios catódicos fazem o quê? Migram em direção ao polo negativo e os raios canais migram em direção ao polo positivo, certo? Então, Thomson e Rutherford, em 1897, depois que Crookes criou sua ampola, eles determinaram que a relação de carga, né, que é o quê? E da massa dos raios catódicos, eles determinaram verificando que a divisão disso aqui era uma constante. Ou seja, aí a partir daí, Thomson concluiu que essas partículas de carga negativa, elas estavam presentes em qualquer tipo de matéria e deu o nome a elas de elétrons. Então, até então, os elétrons eram chamados de raios catódicos, certo? Então, para a gente poder verificar a relação de carga, esse valor sempre vai nos dar uma constante, certo? O que seria essa relação? É a divisão da carga pela massa das partículas. Então, essa divisão sempre vai me dar uma constante. E a partir daí, concluiu-se então que essas partículas que têm carga negativa, elas estavam presentes em qualquer tipo de matéria e receberam o nome de elétrons, certo? E aí, lembrando, gente, que exatamente porque deu uma constante, a gente percebe o quê? Que a mesma quantidade de prótons que um átomo vai ter vai ser igual à quantidade de elétrons. Aí, como a gente sempre vê, vai surgir uma outra pesquisa que vai questionar aquilo que foi criado por aquele cientista. E quem derrubou o modelo de Thomson foi a radioatividade. Röntgen, ele estudava os raios emitidos pela ampola de Crookes, aquela que eu mostrei lá atrás para vocês. Aí, de repente, ele percebeu que, além desses raios, surgiram raios desconhecidos, né? Que atravessavam os corpos e impressionavam as chapas fotográficas. Como ele não sabia que raios eram esses, se eram catódicos, se eram anódicos, ele percebeu que não era nenhum dos dois. Chamou esse raio de raios X, que são aqueles raios que ele não sabia o nome. Então, e hoje que a gente conhece até hoje, né? Que é usado para poder impressionar, para fazer as nossas radiografias, desculpa. E aí, tentando estudar a fosforescência de minerais à base de urânio com os raios X, Becquerel pensou que eles dependiam da luz, ou seja, que esses raios eles só apareciam se eles estivessem na luz solar. Aí um dia ele pegou uma amostra de urânio que ele tinha e guardou numa gaveta, até porque o urânio é radioativo, né? Guardou numa gaveta essa amostra embrulhada em um papel espesso e preto. Aí mesmo assim, mesmo que estava escuro, ele conseguiu criar impressões, né? Dentro desse
desse papel preto que ele colocou lá, como se fosse uma chapa fotográfica. Então, na verdade, os raios-x, eles não dependem da luminosidade, né? Não importa se está claro ou escuro, certo? Porque essa fosforescência, ela é comum em todos os minerais à base de urânio. Então, a partir daí, descobriu-se que o modelo de Thomson ainda estava incompleto, ainda faltavam algumas coisas. E aí, o casal Curie, que eu falo que Marie Curie é minha cientista preferida, porque ela é uma grande mulher, né? Grande parte dos trabalhos que a ciência tem hoje deve-se ao trabalho de Marie Curie. Inclusive, é a única mulher da história da humanidade a ganhar 2 prêmios Nobel, né? Ela ganhou um junto com o marido dela, que é esse aqui, né? E o outro ela ganhou sozinha, né? Então, assim, na verdade o trabalho dela é incrível, né? E a filha dela depois também continuou com o trabalho dela. E aí, vamos conhecer um pouquinho o que aconteceu, por que essa radioatividade derrubou o modelo de Thomson. Então, vamos lá. O casal Curie formou uma notável parceria e fez grandes descobertas como o polônio. Aí ele é chamado de polônio porque é homenagem à Polônia, né? Que é a terra de onde veio Marie Curie. E também descobriu o rádio, que é o que gera radioatividade. Eles são de importância fundamental no avanço dos seus estudos, né? Que imprimiram conhecimento. Ambos são de grande importância, são de importância fundamental no avanço que seus estudos imprimiram ao conhecimento da estrutura da matéria. Então, a partir daí, descobriu-se que não era só prótons e elétrons, existiam mais partículas, né, que constituíam o átomo, inclusive os raios-x, né, de onde veio a radioatividade. A Ernest Rutherford, que vai aparecer daqui a pouquinho nos nossos conceitos, através do esforço, né, e do empenho de Thomson, começou a pesquisar materiais radioativos. E aí ele percebeu que existia mais 2 tipos de radiação. Uma radiação positiva chamada alfa e uma negativa chamada beta. E a partir daí surgiu o processo para determinarmos um novo modelo atômico. Mas por que tudo isso derrubou o modelo de Thomson? Se a gente voltar lá no início, o que Thomson falou para nós lá no modelo dele? Ele falou o seguinte, que o modelo dele era maciço, não era? E constituído por um fluido com carga elétrica positiva e incrustados nesse fluido aqui, como se fosse uma gelatina, uma geleia, eu teria os elétrons. Aí, a partir da radioatividade, quando surgiram os raios-x, depois os raios alfa, depois os raios beta, percebeu-se que esse modelo estava obsoleto e não mais explicaria o modelo para o átomo atual. E aí a gente vai ver esse modelo na nossa próxima aula, certo? Então, esse é o modelo de Thomson. Então, o que a gente tem que lembrar do modelo de Thomson? Ele é uma partícula esférica, maciça, divisível agora, né? Porque vai ter partículas de carga positiva e partículas de carga negativa. Esse átomo agora ele vai ser eletricamente neutro, né? Formado por prótons e por elétrons, certo? Então, basicamente, seria esse o modelo de Thomson. A gente vai conhecer na próxima aula o modelo de Rutherford, que vai derrubar esse modelo de Thomson totalmente. Assim, lembrando que todas as descobertas advindas desse modelo, elas vão ser utilizadas, né, nos próximos modelos, mas com as correções necessárias que cada cientista faz à medida em que ele vai descobrindo o seu modelo atômico, certo? Então, fechamos aqui o nosso modelo de Thomson. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.